A ideia é, ao longo dessa apresentação, a gente entender um pouco sobre o que é um experimento de física de alta energia, como é que funciona a detecção de partículas em alta energia e o que é que a gente está procurando fazer nesse experimento. Então a gente vai discutir um pouquinho da motivação que existe por trás disso, as perguntas que nós fazemos e procuramos respostas quando a gente faz um experimento desse tipo, qual é o instrumento que nós usamos para tentar responder essas perguntas, os resultados que nós obtemos com as respostas dessas perguntas. Alguns resultados são diretos, mas nós obtemos também os resultados que são indiretos desse processo. E, por fim, o que a gente queria mostrar é que o detetor de partículas é uma coisa que pode estar muito próximo da gente, que não é simplesmente esse sistema enorme que a gente vai discutir as transparências, mas que é uma coisa que pode ser usada e entender um pouco melhor da física no dia a dia. Bom, a humanidade sempre procurou responder algumas questões básicas. Por exemplo, do que é feito a matéria? Como o universo começou? Como é que a matéria interage? Tanto a matéria que a gente conhece ela macroscopicamente, são as coisas que a gente toca todo dia, como a matéria microscópica, as coisas que a gente não vê, não observa, mas sabe que elas existem. E por fim, que é uma das perguntas mais importantes que a gente tenta responder com esses experimentos, é qual que é a origem da massa. Ao longo dos séculos, muitas pessoas, e aqui a gente tem uma representação muito pequena, de quem vem se dedicando a essas questões. Aristóteles, por exemplo, propunha que existiam 4 elementos básicos que formavam tudo: fogo, vento, água e terra. Galileu nos deu também um método científico bastante importante quando ele propôs, por exemplo, a experiência de dizer que os corpos todos são atraídos da mesma forma. Todos devem se lembrar do experimento clássico da Torre de Pisa, em que ele soltava uma bola de canhão e uma pena, e mesmo a pena demorando mais para cair, ele teve a genialidade de explicar que se isso acontecesse na ausência de ar, elas cairiam juntas. Newton foi um dos primeiros a observar a forma como os corpos são atraídos e a tentar sistematizar isso de uma forma matemática. Começar a tentar explicar isso através da matemática. Ele e muitos outros, tá? De novo a gente está aqui fazendo uma apanhada. Finalmente, Einstein, com a teoria da relatividade, trouxe uma nova visão de como energia e matéria se comportam. Bom, essa é uma figura que mostra para a gente a diferente escala da natureza. E, dependendo da escala em que você está observando, você vai observar uma estrutura diferente. Então, das galáxias até o núcleo do átomo, existem formas de você falar e de você observar isso que você está interessado. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a ter que levar em consideração é que tamanhos diferentes exigem instrumentos diferentes. Então, Galileu, outra coisa muito importante é que ele descobriu a existência das luas de Júpiter, e novamente, ele pensou, poxa, o movimento das luas de Júpiter é um movimento que eu observo através de um instrumento, e daí ele deduziu que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário, como se pensava na época. Então, teve uma mudança muito grande na forma de pensamento que foi introduzida com essa observação.
limites que a gente conhece do nosso instrumento natural de observação, do olho, são os limites do nosso dia a dia. Com isso a gente consegue explicar alguns fenômenos através da observação, através da formação de hipóteses. Mas à medida que você tenta observar coisas menores, o homem começou a criar instrumentos que possibilitam o estudo da matéria em escalas cada vez menores. Então, quando você passa a dimensões muito pequenas, dimensões das células, dos organismos, ou da estrutura dos materiais, você utiliza um instrumento, que pode ser um microscópio óptico convencional, ou um microscópio eletrônico, que permite você avançar ainda mais na estrutura da matéria. Mas aí a questão é a seguinte, quer dizer, quando você começa a observar estruturas ainda menores, quais são os instrumentos que você precisa para fazer esse tipo de estudo? Vamos abrir um pequeno parênteses aqui, que essa era uma pergunta muito importante, começaram a surgir agora, eu acho que vocês, alguns já viram, outros devem estar vendo, as primeiras ideias sobre o conceito, como é a estrutura da matéria. Existiam vários modelos, várias pessoas propunham como se organizava a estrutura atômica dos materiais, e ao longo dos anos começaram a surgir experimentos para que você pudesse comprovar ou não comprovar as diferentes hipóteses que existiam. Uma das mais importantes foi desse cientista, Ernest Rutherford. Em 1910, muito antes da gente falar em acelerador de partículas, ele já fazia experimentos colidindo partículas. Esse é um experimento clássico, é um experimento que, quando a gente observar os próximos slides, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Isso daqui para o Rutherford era o detetor dele. Era onde ele via o que estava acontecendo. O que ele fazia basicamente, ele usava uma fonte de partículas, disparava num alvo, que era uma folha de ouro muito fina, e o que ele observava era o seguinte: algumas dessas partículas, elas voltavam, e aqui ele tinha uma cobertura com material fluorescente. Quando alguma dessas partículas aqui, elas atingiam a superfície desse material, elas brilhavam. Então ele observava isso visualmente, com o olho dele, o instrumento que ele tinha na época, que era o olho dele. É uma observação indireta, tá? Mas através dessa observação indireta é que se entendeu que a matéria, na verdade, era formada por um núcleo muito pesado, circundado por uma nuvem de cargas negativas. E isso através de uma observação indireta desse fenômeno. Aqui o que ele está fazendo em princípio é enviando um feixe de partículas num alvo e observando no detetor dele o que está acontecendo com a interação entre essas partículas e o alvo. Ao longo dos anos, as pessoas foram fazendo outros experimentos, principalmente experimentos que envolviam raios cósmicos. No final dessa apresentação, a gente vai saber o que são os raios cósmicos, que são essas partículas que vêm do espaço e atravessam a Terra a todo distância. Naquela época não tinha um acelerador de alta energia, e até hoje nós também não temos aceleradores que possam atingir a energia dessas partículas que vêm do espaço. Mas através de experiências com raios cósmicos, as pessoas começaram a ver que existia coisas além de elétrons, de prótons e de nêutrons. Começaram a surgir ideias também de que esses constituintes que hoje a gente conhece da escola como os prótons e os nêutrons, eles são formados por partículas ainda mais fundamentais. Essa é uma tabela de uma teoria, que é uma teoria que hoje é uma teoria muito boa, que explica muitos fenômenos que a gente observa. O grande problema é que a gente não consegue explicar a massa. Por que as partículas têm massa? Essa é uma pergunta aparentemente
simples, mas a gente vai ver que, por exemplo, se as coisas não tivessem massa, o universo não existiria na forma, simplesmente não existiria, de acordo com o que a gente conhece hoje. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque não é, obviamente, a nossa proposta, mas aqui em cima a gente tem um desenho de um próton, e esse próton ele é formado por 3 partículas que a gente chama de quarks, e esses quarks estão ligados por outras partículas que a gente chama de gluons. Como é que a gente estuda a estrutura de dentro de um próton? Ou de outras partículas? Esses detalhes, eu colocaria detalhes entre aspas, porque nos deixam nesse âmbito de ser um detalhe, vai ser uma coisa muito importante, a gente não entende muito bem. E é por isso que a gente constrói esses experimentos, que a gente vai discutir um pouco no LHC e no cérebro, para tentar estudar e para tentar entender um pouco dessa estrutura da matéria nesse nível subatômico. Uma pergunta que surgiu é por que as partículas têm massas diferentes? Por exemplo, um fóton, que é a luz, o fóton não tem massa. Por outro lado, existem partículas que são extremamente massivas, uma massa enorme. Tá? Mas por que isso? Por que a natureza fez isso? A gente não sabe. Tá? E a gente tenta explicar isso através de modelos, e você tenta, através dos experimentos, validar esses modelos ou desvalidar esses modelos. Muitas vezes, no experimento, o modelo é completamente deposto e você não tem explicação para aquilo. E aí vem o que a gente chama das pessoas que fazem os modelos e vão tentar explicar os resultados que você está observando. Se a gente lembrar um pouquinho do Rutherford, os modelos da época, por exemplo, se alguém viu o modelo de Thomson, o pudim de passas, era uma coisa que não explica o que o Rutherford estava vendo. Então alguém teve que surgir com um modelo novo para explicar o resultado da experiência. Então existem outras coisas, por exemplo, a gente sabe que uma grande parte da matéria do universo não interage com a luz e ela é invisível para a gente. Mas a gente sabe que tem alguma coisa lá. Quando os astrônomos olham através dos telescópios o céu, eles observam através do movimento das galáxias que existe alguma coisa, alguma força gravitacional que está interagindo nessas galáxias. Agora, o que é isso? Ninguém sabe. Existem teorias, existem modelos a respeito disso, mas a gente está buscando respostas através da sondagem da matéria. Existem também algumas teorias que dizem que para cada partícula que existe um companheiro dela, que seriam partículas supersimétricas. Até hoje ninguém observou isso, mesmo no LHC. Então, são ideias. As pessoas, ninguém é proibido de ter ideias, é muito bom que as pessoas tenham ideias. E essas ideias, ao longo do tempo, vão sendo testadas. Se elas explicam alguma coisa em teoria, elas vão ter que ser verificadas no experimento. Se elas não forem, a explicação é diferente, essa explicação não vale. Ela pode ser muito bonita, pode ser muito interessante, mas não serve. Outra coisa, existe um conceito de matéria diferente de partícula simétrica. Então, por exemplo, um elétron tem uma carga que é negativa, certo? Mas existe uma partícula que é um elétron também com carga positiva. Você pode ter um próton, que é um próton com uma carga negativa, ao invés da positiva também. Mas por que o universo que a gente vive se organizou dessa forma? E a gente só tem próton, naturalmente dizendo, a gente só tem um próton com carga positiva e o elétron com carga negativa. Se essas duas coisas foram produzidas de forma igual na criação do universo, para onde é que foi parar essa matéria? A gente também não sabe explicar isso. Exatamente. Bom, então, como é que a gente responde a essas perguntas? Da mesma forma que quando a gente olhava para o céu e perguntava, quer dizer, por que os
os astros se movem daquela forma, e quando Galileu construiu um instrumento para observar em maior detalhe por que os astros tinham aquela forma, então ele conseguiu, através disso, observar que aquele pontinho que ele via, na verdade, era um ponto em que tinha alguma coisa que habitava. Ele construiu um instrumento, Rutherford construiu um instrumento. A gente constrói um instrumento também para isso. Esse instrumento é o que a gente chama do grande colisor de hadrons. E a ideia aqui é a gente tentar entender como é que a gente faz isso e por que a gente faz isso. O que é o grande colisor de hadrons? Ou LHC? O LHC, na verdade, é um complexo de várias máquinas juntas. Essas máquinas, elas estão ligadas à forma de um anel com 27 quilômetros de perímetro. E você tem várias instalações ao longo desse anel. Essa é uma vista interna do que é essa estrutura do LHC, por onde são aceleradas as partículas. E você não só acelera as partículas, mas você coloca instrumentos para observar o que acontece quando você colide essas partículas. Então você tem dentro desse anel prótons circulando em direções contrárias, e você instrumenta certas regiões desse anel com um equipamento, e você faz cruzar os prótons nesses pontos, e observa o que acontece quando você colide prótons de alta energia. Você tem 4 experimentos, e cada experimento tem a sua peculiaridade, como se fossem laboratórios dentro de um laboratório, mas a gente não vai discutir todos eles, a gente vai discutir um pouco sobre o experimento do trabalho, que é o Atlas. O que é o Atlas? Isso é uma pequena animação que mostra o que acontece dentro do LHC, quando a gente colide 2 prótons. Melhor do que eu falar é a gente ver. Então aqui a gente está observando o próton formado, essas 3 bolinhas coloridas são os 3 quarks, que formam os prótons. Eles são transportados até o interior do detector, e quando você tem a colisão, você tem a produção de novas partículas. Quem lembra da fórmula de Einstein, E igual a mc2, isso é o que a gente está vendo aqui, energia sendo convertida em matéria. Bom, o que é em detalhes o LHC? Na verdade é um conjunto de muitos ímãs. Você precisa manter esses prótons dentro desse tubo. Para isso você usa ímãs para mantê-los dentro desse tubo. E a gente tem um campo magnético de 8 Tesla para manter isso lá dentro. O que é 8 Tesla? Isso é uma unidade. Tesla é uma unidade do campo magnético. Para a gente ter uma ideia do que é Tesla, o campo da Terra é 0,00005 Tesla. O campo de um guindaste desses de ferro velho é 2 Tesla. E isso numa região muito pequena. É um campo bastante intenso para manter essas partículas dentro do acelerador. Na verdade, a gente não tem um próton colidindo com outro próton. A gente tem uma nuvem de prótons numa direção, uma nuvem de prótons numa direção, e essa nuvem de prótons é que colide. Quanto mais densa for essa nuvem, maior a probabilidade. O próton é uma coisa muito pequena, então é difícil. Se você acelerasse um próton de um lado e do outro, é sempre difícil acertar um do outro. Então o que você faz é jogar uma nuvem de prótons em duas direções, tenta concentrar esses prótons, deixar eles o mais junto possível, que não é fácil, porque esses prótons têm carga positiva e cargas iguais se repelem. E o que você tenta fazer a cada produzir várias dessas nuvens, de modo que ao momento que elas se cruzam você tem a produção de pelo menos um próton colidindo com outro próton. Na verdade, a gente tem muito mais. Em média, a gente tem 23 pares de próton colidindo em cada cruzamento dessas nuvens. Professor, por que essa temperatura nos ímãs? Naturalmente. Esses ímãs, isso é menos 271 graus, são supercondutores. Tá? A corrente elétrica, quando ela circula como condutor, ela gera calor e isso gera resistência.
Isso são materiais supercondutores. Supercondutor significa que a partir do momento que eu coloco uma corrente ali, essa corrente pode continuar ali indefinidamente. Obrigado. Bom, uma outra pergunta é: por que hadrons? Hadrons são prótons, nêutrons e outras partículas que a gente não vai entrar em detalhes agora. Mas a primeira coisa é que essas partículas precisam ser carregadas. Elas precisam ser estáveis e existe um fenômeno físico, porque quando você acelera uma carga elétrica, ele emite radiação. Essa radiação é a energia da partícula que está sendo jogada fora. Isso eu não quero. Quanto mais pesada a partícula, menos dessa energia ela produz. Então, se eu acelerar, por exemplo, um próton ao invés de um elétron, eu perco muito menos energia. Tem outros motivos para a gente usar um próton, tá? Mas aqui é uma das coisas que eu queria ressaltar do ponto de vista do acelerador. Energia final de 14 teras. Mas o que é essa unidade? Tera-electron-volts. Para a gente ter uma ideia de quanto isso é na escala, que talvez a gente esteja um pouquinho mais acostumado, isso corresponde a 22 vezes 10 a menos 7 joules. E para a gente ainda se localizar um pouco melhor, um objeto de 1 kg caindo de 1 metro tem 9,8 joules. Quer dizer, por próton, é uma energia muito pequena comparada com as coisas macroscópicas. Mas quando você transforma isso na escala de um próton, a energia é muito grande. Você está no microscópio, uma coisa muito pequena. Muito bem, eu estou colidindo as partículas, mas e daí? Quer dizer, eu preciso de alguma coisa para observar o que está acontecendo. Para isso a gente constrói um instrumento. Um deles, que está instalado no LHC, é o Atlas. Aqui vocês têm uma ideia do tamanho desse instrumento, são 2 pessoas em cima desse equipamento. Então, é um equipamento de 7.000 toneladas, isso é a altura de um prédio de 5 andares. Ele não só é grande em tamanho, mas é grande em quantidade de gente. Uma quantidade enorme de pesquisadores, estudantes, engenheiros, trabalhando nesse projeto para que isso fosse possível. As colisões elas acontecem no centro do detetor, e uma coisa interessante e importante é que todo esse sistema, desde o começo da operação, já quase 2 anos, tem funcionado muito bem. A maioria dos sistemas são sistemas extremamente complexos, deixa eu ver um pouco isso mais para frente, tem uma operação muito funcionam de forma adequada. Uma coisa é que diferentes tipos de partículas interagem de forma diferente nos detectores. Então, se eu quiser medir elétrons e fótons, eu preciso de um determinado tipo de detetor. Partículas neutras, por exemplo, nêutrons é um outro tipo de detetor. Muons, que são muons, a gente vai ver depois o que são muons. Na verdade, a gente tem muons atravessando essa sala a todo instante. E neutrinos, que na verdade são partículas que praticamente não interagem, mas mesmo assim a gente consegue saber que foi produzido um neutrino quando a gente contabiliza a energia do detetor e vê que falta alguma coisa. Então alguma coisa levou isso embora. Esse é uma mostra como o detetor é formado por vários subsistemas que são responsáveis pela detecção das partículas. Então aqui, se a gente pegar uma seção do detetor, a gente vai ver que ele vai ter um detetor interno, formado por 2 tipos diferentes de detetor que são responsáveis por medir as partículas que têm carga e determinar por onde elas estão passando. A gente tem um outro instrumento que é o que a gente chama de calorímetro, que é um equipamento que é responsável para medir a energia das partículas. E no fim, um equipamento que vai medir essas partículas que esse nome estranho são os muons. E não é à toa, depois a gente vai ver por quê, que esse detetor, os muons, é um dos detetores mais externos. Então aqui, por exemplo, se a partícula que está sendo produzida é um elétron, ela vai depositar algum sinal nesses detetores internos e num dos calorímetros. Se ela é um fóton, esses detetores não vão enxergar nada, mas quem vai enxergar é esse detetor. Se ela é um próton,
ele vai depositar em vários calorímetros, inclusive esse detetor é grande aqui no final. Um nêutron, ele passa sem ser percebido por esses detetores mais internos, mas ele é pego por esse detetor. Um míon, ele é muito pouco visível nesses detetores internos, mas ele vai deixar o sinal da passagem dele por aqui. E, finalmente, um neutrino que a gente não vê. Mas, se você tem um evento que você soma tudo que tem aqui, e não coincide quando você faz a sua contabilidade, falta alguma coisa, significa que naquele evento teve um neutrino. Então, essa é uma vista do detetor interno do Atlas. Esse é um detetor que também é formado por vários detetores. A função dele é, fundamentalmente, identificar a passagem das partículas carregadas. A gente quer saber por onde essas partículas estão passando e qual é que é a trajetória dessas partículas. Esse é um detetor que a gente chama de semicondutor, e a gente pode pensar nisso como o sensor que a gente tem na máquina fotográfica, só que num tamanho muito maior e muito mais canais. Aqui a gente pode ver um esquema desse detetor. Essa é uma escala real, então a mosquinha aqui ela vai parar numa parte desse detetor. E esse detetor, como vocês estão vendo, ele tem a forma de um cubo. O que acontece quando uma partícula passa? São várias camadas. Cada uma dessas camadas ela registra a passagem da partícula por essa camada. Com isso você tem vários pontos e você consegue saber por onde a partícula está passando. Todo esse sistema, você precisa de um circuito eletrônico para ler essa informação. Do mesmo modo que a sua máquina fotográfica, se alguém já desmontou a máquina fotográfica, vocês podem fazer isso quando chegar em casa, desmontar a máquina fotográfica de vocês e olhar dentro. Vocês vão ver que vocês têm um sensor e tem uma eletrônica associada. Exatamente o que a gente está vendo aqui. Essa é a eletrônica, é o circuito eletrônico. E esse é o sensor. Quando você fala numa máquina fotográfica de 10 megapixels, 20 megapixels, ou seja lá o que for, é isso que a gente está vendo. É um material similar a esse. Aqui, cada uma dessas bolinhas significa a conexão elétrica que é feita entre os circuitos eletrônicos e o material sensível desse detetor. Se a gente for olhar em detalhes o que acontece com a passagem de uma partícula no interior desse detetor, a gente vai reduzindo a escala até chegar à estrutura. Esse é um material cristalino, é o silício. Em amarelo você está vendo uma partícula carregada atravessando a estrutura do material. À medida que ela atravessa a estrutura do material, ela está produzindo cargas positivas e liberando elétrons dos átomos dessa estrutura. Esses elétrons eles estão chegando até essa conexão elétrica. Você pode pensar nisso como um fio, e isso vai ser transmitido depois para um computador. E no computador ele vai reconstruir, a gente chama de processo de construção, a trajetória dessas partículas no interior do detetor. Um outro detetor que faz parte do Atlas, do próximo sistema, são os calorímetros. Os calorímetros são os detetores que são responsáveis por medir energia de fótons e de elétrons nessa exposição, e outras partículas também, que vem ao caso. Essa é uma ideia do tamanho do sistema, das pessoas trabalhando durante a montagem desse instrumento. E esse é um calorímetro que, na verdade, ali nesse detetor que a gente discutiu anteriormente, o que existia era um meio sólido, que é um silício, um semicondutor, que era o que a gente usava como sensor. Aqui, o que nós usamos é um líquido argônio, que é um gás nobre, liquefeito. Quando você tem a passagem dos elétrons ou dos fótons, você tem um processo similar ao que nós vimos naquela animação anterior, que é a produção de carga elétrica.
Sempre a gente vai ter um sinal que é baseado em eletricidade. A gente só sabe lidar com corrente elétrica. Então, todo o processo, ele é um processo que deve, no final, produzir uma corrente elétrica para que isso possa ser medido. Essa é uma animação que mostra a passagem de um elétron no interior do calorímetro. E esse sistema, ele é dividido em vários pedaços. Então a gente consegue, para cada um desses traços que a gente viu, saber quanto de corrente elétrica foi produzido. Aqui a gente está vendo um processo em que essas cargas estão ionizando, ou produzindo essas cargas elétricas no argônio líquido, e depois vão ser processadas pelo sistema de leitura e pelo computador, e dizer para mim, olha, aquele elétron que passou tinha uma determinada energia. E a gente vai fazendo isso para para todas as colisões. Não todas as colisões, tá? Mas para uma parte delas que tem alguma coisa que interessa para a gente. Um outro sistema é um outro calorímetro também, que utiliza um outro processo diferente para a medida de energia, mas o propósito dele é esse também, é medir a energia dos hadrons que são produzidos na colisão. Novamente, aqui a gente tem um processo de produção de sinal, e esse processo é reconstruído pelos computadores. Bom, no final, o que a gente tem é o que a gente chama de detetor de míons. Os míons são partículas muito parecidas com elétrons, só que eles são muito pesados. E eles também interagem muito pouco com a matéria. O fato deles interagirem muito pouco com a matéria fazem com que a gente coloque um detetor mais externo no nosso sistema de detetores, de modo que todas as coisas que forem detectadas aqui fora, a gente considera elas como sendo míons. Porque todo o resto ele vai ser parado nesses detetores que a gente já comentou, que são os detetores internos e os calorímetros. E aqui do lado, a gente tem um sistema que vai estar medindo essas mesmas partículas que a gente está medindo do Atlas. Só que a origem dessas partículas que a gente vai estar medindo aqui são partículas que vêm do espaço, são raios cósmicos. Ele é um detetor que, nesse caso, utiliza um gás, um sensível. Então nós vimos aqui que a gente está usando para medir a radiação um semicondutor, silício. Nós usamos um líquido nobre para medir a radiação. E agora o que a gente está usando é um gás para medir a passagem de míons. Todos os sistemas, eles são sistemas segmentados, que permitem que você saiba por onde está passando a radiação. E essa é uma informação importante. Isso permite, depois, no momento que você faz a análise, dizer se essa partícula tinha carga positiva, se ela tinha carga negativa, se ele era um elétron, se ele era um próton. E aqui, o que a gente está observando é como esse detetor é construído. São vários tubos, esses tubos são cheios de gás. A passagem da partícula cria uma corrente elétrica dentro desse sistema e, dependendo dos tubos que são sensibilizados, eles vão aparecer no seu programa de computador, que reconstrói aqui também a trajetória, a passagem desses míons. Bom, isso tudo eu sei que é muita coisa, mas é assim mesmo. Quer dizer, esse é um experimento que demorou 2 décadas para se realizar, e aqui a gente vai, em 1 minuto, tentar mostrar como é que isso foi construído. Esse é são os ímãs do sistema de míons sendo baixados, isso tudo fica numa caverna. É um processo de montagem que você tem uma sequência muito bem determinada. Por exemplo, agora está sendo construído, está sendo inserido a tampa, que a gente chama dos calorímetros. E esse é o sistema de míons. Olha, aqui dá para a gente ter uma ideia da escala desses detetores. Para você ter uma ideia, o alinhamento dessas câmaras de míons, elas, apesar desse tamanho, elas têm uma precisão
que é quase da espessura de um fio de cabelo. Você consegue saber a posição que essas partículas passaram. Tem todo um sistema de alinhamento, todo um sistema que leva, inclusive, em consideração a movimentação do terreno para você conseguir esse tipo de precisão. E você está medindo coisas muito pequenas. Desvio, às vezes, que uma partícula sofre no campo magnético, é muito pouco. Para você poder determinar isso, você precisa de uma precisão grande desses sistemas. Bom, a gente falou que a gente tem muitas colisões. Tá? Na verdade, a gente tem 40 milhões de colisões por segundo. É impossível a gente guardar tudo. Mesmo fazendo uma seleção dos eventos, olhando só coisas que interessam para a gente, que é feita através de circuitos eletrônicos ou programas de computador, dizendo se esse evento é bom ou não, num ano de aquisição, se a gente colocasse isso nos CDs, isso daria uma pilha de 20 km. Então é uma quantidade enorme de dados que precisa ser processado. Esses dados eles ficam distribuídos no mundo inteiro, em sistemas de computadores distribuídos ao redor do mundo. E no momento em que uma pessoa, um pesquisador, precisa fazer uma análise, na verdade, em muitos casos a gente nem sabe onde é que esse dado está. Ele não está ali no meu computador, na minha mesa. Mas eu sei que eu mando um programa, esse programa, existe uma base de dados que vai procurar onde esses dados estão e vai mandar o meu programa para fazer essa análise. É só assim que a gente consegue analisar, distribuir em computação. É tanto recurso que é impossível você colocar isso num lugar só. Esse conceito, na verdade, ele é um conceito muito simples, o conceito de seleção de eventos em física de alta energia. Imagina que você tem alguma coisa desse tipo e eu dissesse para você, olha, eu coloco você ali em cima e digo, olha, anota a placa de todos os casos que estão passando. Você vai ver que é impossível você guardar tudo isso. Você precisa, de alguma forma, estabelecer um critério. Agora, se eu disser para você, por exemplo, que eu só estou interessado nos carros cor preta, fica um pouco mais fácil. Quer dizer, você vai usar um critério de seleção de eventos para anotar a placa dos carros. Ou então, eu posso estar interessado em uma coisa um pouco mais rara nessa foto aqui, que é uma Kombi branca. Então, se você estiver procurando uma Kombi branca, e você olhar aqui, você vai falar, bom, é fácil anotar essa placa. Ou então, um guincho vermelho. Também é uma coisa rara, mas é fácil de anotar. Ou ainda, eu posso fazer uma combinação dessas coisas. É a mesma coisa que a gente faz no experimento. Se a gente for pegar todos os dados que tem nas 40 milhões de colisões por segundo, a gente não consegue. Tá? É exatamente a mesma coisa. Quando você estiver anotando a placa do carro, vai passar o guincho vermelho e você vai perder. Esse guincho vermelho, por exemplo, pode ser um evento que tenha um boson de Higgs. Aí você perdeu isso. Ele é raro, mas você estava perdendo tempo guardando coisa que não te interessa. Então o conceito é esse. Além disso, quer dizer, você tem que processar toda essa informação que os seus detetores estão adquirindo. Envolve cuidar do experimento, envolve processar esses dados, enviar esses dados para o processamento, fazer a análise, que é onde o ser humano, nesse caso, vai olhar o resultado que o computador está te dando e vai dizer, bom, esse resultado é consistente ou não é consistente com o que eu espero. Reanalisa e analisa novamente. E finalmente, quando você tem certeza que aquilo que você produziu é interessante, você publica. Entretanto, é importante que isso seja feito de forma rápida. Existe uma pressão constante nos experimentos para que você produza esses dados rapidamente. Primeiro, porque se você estiver fazendo alguma coisa errada, é bom que você perceba logo. E segundo, também existe uma competição entre os diferentes experimentos para ver quem é que descobre as coisas primeiro. Isso é uma coisa interessante. Bom, será que a gente já tem alguma resposta? Essa é uma figura, deixa eu voltar um pouco, que dá um panorama da massa das partículas. Se você tem partículas como elétron ou como um tipo de quark, que são muito leves. Você tem partículas que são extremamente pesadas, como esse tipo de quark, que a gente chama de top. Mas ainda existe a pergunta, quer dizer, o que é a massa? Esse é um dos grandes mistérios da ciência, responder exatamente o que é a massa. Uma das coisas é que logo, muito após o Big Bang, as partículas não tinham massa.
Elas foram criadas e se moviam à velocidade da luz. Numa fração muito pequena de segundos depois, elas adquiriram massa e dão origem ao universo como é hoje. Isso tem uma aplicação muito importante, porque se não houvesse massa, todas as partículas se moveriam à velocidade da luz e não se formaria matéria. Simplesmente aquilo se expandiria do infinito para sempre. A teoria que é usada hoje, ela não, a questão da massa, ela não se encaixa muito bem. Existe um modelo que explica as interações, por que as partículas são dessa forma, mas esse modelo, embora ele explique muita coisa, a questão da massa, ela ainda não é bem explicada. Até que apareceu um sujeito que chamava Higgs e que propôs um mecanismo para que isso pudesse, ele fez uma adaptação desse modelo e propôs um mecanismo para explicar a massa. Para que existisse massa, é necessário que existisse uma partícula que seria responsável por atribuir massa às outras partículas, que é o que a gente chama de bóson de Higgs. Uma explicação interessante que eu já ouvi uma vez sobre o bóson de Higgs, ele produz uma coisa que a gente chama de um campo de Higgs. O que é um campo de Higgs? Por que isso dá massa e não dá massa nas partículas? Imagina a neve, por exemplo, um sujeito esquiando. O fóton seria equivalente ao sujeito esquiando na neve. Então ele vai muito rápido pela neve. As partículas que têm massa seria como um sujeito tentando caminhar pela neve. Ele não consegue. Então a neve, nesse caso, seria o responsável por diminuir a velocidade do sujeito naquele meio. Então a gente pode entender de uma maneira, fazendo uma analogia com uma coisa do dia a dia, por que esse campo de Higgs, que é produzido por essa partícula, que é o bóson de Higgs, atribui massa. Na verdade, a coisa é muito mais complexa que essa, mas isso é uma explicação para a gente entender um pouco esse mecanismo. Bom, a gente ainda está no começo. Esses são os primeiros resultados que mostram. E essa corcova aqui, que é uma indicação que tem alguma coisa que se parece com o bóson de Higgs. A gente ainda não afirma, diz, não, esse é o bóson de Higgs, é ele que dá massa para as partículas. Uma coisa que a gente tem que fazer ainda, a gente vai fazer ao longo dos anos, é observar essa partícula que foi produzida e ver se ela se comporta realmente como um bóson de Higgs. Se ela for, ela vai ter que ter certas propriedades. E é isso que vai ser medido agora ao longo dos anos. Então, existe uma assinatura que a gente chama para eventos que foram gerados por isso. São coisas muito raras, né? Cada 40 milhões de colisões, muito pouco delas realmente produz, tem um evento que criou o bóson de Higgs. Na verdade, você não mede o bóson de Higgs, ou você não mede determinadas partículas, porque elas decaem muito rapidamente em outras partículas, que são partículas estáveis, que é o subproduto delas que a gente acaba medindo. E, muito bem. Esse é um mapa que mostra os países que hoje colaboram com esse experimento. Nós vimos que é um experimento enorme, tá? E não só o tamanho físico do experimento é grande, mas a quantidade de trabalho que existe, você analisar os dados desse experimento é uma coisa enorme. Só pode ser feita realmente numa escala mundial. Hoje, no Brasil, nós temos a participação de diversas instituições, como estados aqui, a USP, o FRJ, a Universidade Federal de São Paulo, a Juiz de Fora, o CEPEC, no Rio de Janeiro, estão envolvidas em várias áreas do Atlas, análise de dados, simulação, instrumentação, desenvolvimento de programas. Esse é o Denis fazendo pose, ele está trabalhando no Atlas. Ele vai ouvir isso, depois ele vai falar alguma coisa. Mas também é muito importante isso que a gente está fazendo aqui agora, que é a vertente educacional do Atlas. Quer dizer, como é que a gente leva para quem não é um especialista um pouco daquilo que a gente está fazendo, um pouco dessa ciência que a gente ouve tanto na mídia e disso que a gente está tentando entender os segredos da matéria.
Então a gente organiza constantemente essas visitas de estudantes nas dependências do experimento. É claro que isso é enviado para a gente aqui, então o que a gente faz são as visitas virtuais. Também existe a chamada Noite do Pesquisador, em qual os visitantes eles trabalham, são estudantes de escola secundária, eles passam o tempo com o pesquisador e fazem algum tipo de análise, algum tipo de trabalho junto com esse pesquisador. E a visita virtual, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco com o pessoal que está lá no CERN. Como última coisa, é muito importante, além do conhecimento que nesse experimento, existem uma série de outros subprodutos. Uma grande ênfase dada no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. Para quem talvez isso é uma novidade, muita da tecnologia que a gente usa é uma tecnologia extremamente importante na prospecção de petróleo. Você usa detetores de radiação para saber se aquele terreno que você está perfurando ele pode ou não ser um professor poço de petróleo. O conceito de www é um conceito que surgiu no CERN, que é um trabalho HC, para que as pessoas pudessem colaborar e trocar informação através de uma rede de computadores. E na saúde, já que a gente está no centro, são coisas que são bastante interessantes para a gente discutir. Simulações para radioterapia. Existem vários procedimentos de radioterapia que antes de você submeter o sujeito a uma dose ou produzir um material radioativo para um tratamento de tumor, é importante que você saiba como essa radiação vai interagir com o corpo dessa pessoa, com o corpo ou na região doente. Então existem programas que levam em conta o tipo de tecido, a disposição do tecido, a geometria ou a forma que tem o órgão, e você é capaz de dosar uma quantidade de radiação adequada para combater a doença, sem que com isso você minimize pelo menos os problemas secundários. Existem sistemas de diagnóstico, se alguém já ouviu falar em PET, coisa que está muito em moda, tá? Mas é uma forma de diagnóstico que permite você identificar muito no início certas formas de doença. Esse é um instrumento PET. Se vocês olharem aqui, isso parece um detetor de partículas. Ele é um detetor de partículas. E o que você faz? Você injeta no indivíduo um material que vai ser metabolizado pelo organismo, mas, de forma geral, o tumor ele metaboliza isso com muito mais intensamente. Então, no final, o que você vai ter é esse material sendo preferencialmente absorvido pelo tumor. Quando você tem uma concentração grande, esse material ele carrega junto um isótopo radioativo. Esse isótopo radioativo ele é um isótopo especial. Ele produz uma partícula e uma antipartícula. Essa antipartícula ela vai produzir dois fótons. E o que a gente faz é colocar um monte de detetores em volta do sujeito e medir esses dois fótons que estão saindo. Então, primeira coisa, você tem uma concentração de radioisótopo, e você tem a posição onde esse radioisótopo foi concentrado, que é provavelmente um tumor ou câncer. E com isso, você consegue identificar no estágio muito inicial certas formas de câncer que só no estágio mais avançado que uma diagnóstico convencional seria capaz. Os detetores que a gente são usados aqui são detetores do mesmo tipo que a gente usa no Atlas, e muitos deles são parecidos com os detetores que a gente tem aqui para medir. Existe uma outra tecnologia de terapia, isso aqui que vocês estão vendo,
fica no hospital. Parece uma fábrica, mas é um acelerador de partículas dentro do hospital. E o que as pessoas fazem é usar prótons para tratar câncer. Uma coisa que é muito danosa na terapia convencional, por exemplo, às vezes as pessoas têm um tumor e é feito um tratamento com raio-x ou com outro tipo de radiação que a gente chama de radiação gama. O problema é que essa radiação ela age da seguinte forma. Se a gente fizer um gráfico, por exemplo, quanta radiação é absorvida, e aqui a profundidade do tecido, suponha que eu tenho um câncer aqui no meio do meu cérebro, eu vou fazer um tratamento com raio-x, o que vai acontecer é isso. Aqui é a profundidade do meu cérebro. A maior parte da radiação vai estar sendo absorvida pela parte superficial. E não é isso que a gente quer. O que você quer é tratar a parte do tumor isoladamente, se possível. Isso é física, não tem como você brigar com isso. Por mais que você esperneie, é isso aqui, ponto final. Mas, se você usar, por exemplo, prótons ou íons de oxigênio, de carbono e alta energia, a física, ela dá pra gente uma coisa desse tipo. A dose, ela é máxima no final da trajetória desse próton, desse íon. Então, o que você faz através de um feixe muito fino, muito pequeno e muito bem determinado, você consegue atingir regiões do corpo do indivíduo sem que, primeiro, com o mínimo de dose do tecido que está na frente. Segundo, você consegue feixes muito pequenos. Tá? Então, existem certas regiões que não são acessíveis cirurgicamente. Você consegue, com esse tratamento, atingir esse tipo de tumor. Isso é muito importante, por exemplo, em crianças, em que você quer minimizar a dose de radiação, porque é um organismo de informação. Tá? E a tecnologia que você usa aqui para desenvolver esses aceleradores, para desenvolver os detectores, que vão fazer o monitoramento da dose, etc., são exatamente as coisas que a gente faz também no Atlas. Então, a gente fala de origem da massa, de Bose-Higgs, de detectores de partículas daquele tamanho, mas no nosso dia a dia tem muitas coisas que são extremamente importantes, que podem ser utilizadas, que são, ao longo do tempo, benefícios que vieram de uma área que é uma área